Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Paz, amados. Estamos aqui em mais um ensinamento da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje com a lição de número 12 da nossa revista. Você que tem a revista aí, você pode acompanhar diretamente da sua casa, onde você estiver. Que o tema é: o fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. Você pode ler o texto áureo? Texto áureo. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Salmo 34, 17. Verdade aplicada. O fiel vivencia o cuidado e a presença de Deus, mesmo no dia mau. Vamos estar fazendo uma oração para dar início a esta lição. Deus, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez mais estamos aqui reunidos em Tua casa, mesmo em tempos difíceis, mas buscando aprender e aperfeiçoar a Tua palavra. Porque nós sabemos que a Tua palavra ela é vida. E uma vez ela entrar nos nossos corações, ela é um alimento que nos alimenta diariamente, Deus. Então, em nome de Jesus, essas pessoas que estão em casa, ouvindo e acompanhando essa palavra, que seja totalmente alimentada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. O tópico 1 diz assim: Daniel não abriu mão de sua identidade. Essa lição tem como objetivo pautar a fidelidade do cristão a Deus em tempos de crise. Para isso, seremos guiados pela história de Daniel, que durante toda a sua vida pautou a sua confiança em Deus, mesmo que isto viesse lhe custar a vida. Você pode ler o 1.1? 1.1. Decida não se contaminar com o mundo. Aqui no 1.1 fala sobre Daniel. Desde a saída dele de Israel, quando Nabucodonosor invadiu Israel para raptar os sábios naquela época, quando ele chegou no palácio do rei, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei, que naquela época, para se apresentar ao rei, precisava-se todo um ritual ali para poder se apresentar a ele. Mas Daniel foi fiel e não aceitou a ordenança dos servos daquela casa. Nós entendemos que a fidelidade em Deus, ela gera uma intimidade. Então, quando nós decidimos ser fiel, nós temos a certeza que nós estamos caminhando para um nível de intimidade com Deus. E a Babilônia era um lugar totalmente, em minhas palavras, abominável, um lugar onde Deus rejeitava, onde o pecado reinava. E ali, naquele momento, estava entrando um homem de Deus, com a vida totalmente direcionada a Deus, com a tua fidelidade em dia, com a sua intimidade com Deus em dia. Então, naquele lugar, ele tinha que mostrar a identidade dele. Muitas pessoas acabam se julgando pelo ambiente que elas ocupam, mas a nossa verdadeira identidade ela não pode ser mudada. E mesmo na Babilônia, que era um lugar totalmente difícil, Daniel manteve a sua identidade. Já desde criança ele já vem mantendo o seu caráter, né? Isso. Em Deus, já fazendo as escolhas acertadas, né? 1.2 diz assim: o espírito excelente de Daniel. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade na construção do caráter. Daniel possuía um caráter admirado por todos. Isso aqui é algo bastante interessante e algo que nós temos que aprender a sempre carregar, que é o caráter cristão, o caráter de Deus em nossas vidas. Nós somos cidadãos do céu e o que nós temos que carregar é a marca de Cristo em nossas vidas, é a identidade, é o caráter. Não é só ser um crente cheio do Espírito Santo aqui dentro da igreja, nós temos que ser cheio em casa, no nosso emprego, em escola, aonde nós estivermos, aonde nós passarmos, nós temos que manter esse caráter de Cristo. Tem alguma coisa a comentar? 1.3. O homem notável. Por causa da sua escolha de não se contaminar com as iguarias do rei, Daniel alcançou graça e misericórdia da parte de Deus. Daniel foi posto como governador da província da Babilônia, como também principal governador de todos os sábios da Babilônia, porque deixou de que em sua vida atuasse um espírito excelente. Ele nos mostra que é possível servir a Deus
mesmo em uma terra estranha e submergida pelo caos do pecado. Então, que ele guardou a palavra de Deus. Então, ali ele foi honrado por conta disso. Ele estava no lugar onde ele não queria estar, onde era lugar de pecado, de abominação aos olhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, era o propósito de Deus já se erguendo na vida dele. Então, a fidelidade ela nos custa um preço alto. Para você ser fiel com Deus, ela custa um preço alto. Porque nós achamos e pensamos que ser fiel a Deus é só quando nós estamos na igreja, entre quatro paredes, ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, mas não. Ser fiel com Deus é em todos os momentos. Onde nós estivermos, nós temos que ser fiel. E Daniel nos mostra isso. Porque o momento que ele entra na Babilônia, onde ele vê toda aquele convite que estava entregando para ele, toda aquela entrega, ele falou assim, não, eu preciso ser fiel aqui. Ele decidiu, falou assim, não, eu vou mostrar o meu caráter. Que até o tema diz, um homem notável. A escolha de Daniel, não se contaminar com aquilo que a Babilônia estava oferecendo, fez ele ser um homem notável. Todo mundo parou para começar a observar quem era este homem, até onde ele ia chegar. Ou seja, nossas escolhas, ela pode trazer consequências altas, mas consequências que podem nos machucar agora, mas lá na frente pode nos dar um gosto de vitória diante de Deus. É importante sempre as escolhas ser sempre dentro da palavra, porque se for fora da palavra, as consequências são piores ainda. É isso que você acabou de falar. A gente tomar a escolha diante da palavra de Deus, mesmo a gente olhando a nossa realidade, pode ser até difícil, pode ser até dolorido, porque ninguém vai querer aceitar. Mas lá na frente... Você sabe a recompensa que Deus tem lá na frente para... O tópico 2 diz assim, a integridade em tempos de crise. Assim como nos dias de Daniel, hoje o mundo atravessa uma crise de justiça sem precedentes, uma desintegração de valores éticos e morais. A integridade de Daniel fez com que todos os príncipes do reino, presidentes, capitães e governadores tomassem um conselho para achar alguma coisa que condenasse, mesmo sabendo de seus planos. Daniel não abriu mão de Deus. Foi isso que eu falei. Daniel, na Babilônia, poderia ter a escolha de abrir mão de seus princípios, abrir mão do seu caráter. Falar, o ambiente que eu estou, inventar uma desculpa. O ambiente que eu estou, eu tenho que aceitar, senão eu vou morrer, mas não. Ele nos mostra que a fidelidade de Deus, ela não tem limite. Porque sempre o ser humano já tem a tendência em pôr desculpas para o pecado, né? Você já peca já pensando na desculpa. Porque isso, porque tal, Já peca pensando na desculpa que vai dar, né? E Daniel nos mostra isso, que não importa o lugar, não importa o ambiente, não importa onde nós estejamos, mas a fidelidade de Deus tem que estar sempre conosco. E olha o peso que Daniel decidiu carregar. Pessoas totalmente acima deles, contra ele, dizendo, você tem que se igualar a nós, você tem que fazer aquilo que nós fazemos, mas Daniel, não, eu preciso continuar sendo fiel ao meu Deus. Ou seja, eu entendo que o chamado de Deus, ele traz essas consequências, traz esses pesos, mas que nós disse, mas lá na frente nos trará a honra. Leu 2.1. 2.1. Separado de seu povo e de sua terra. Daniel era ainda jovem, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e aprisionou alguns judeus. Ele estava entre os que foram levados para o exílio. Provavelmente, Daniel presenciou sua família sendo dizimada, seu povo sendo morto e aprisionado. Ele teve seus sonhos roubados, pois teve que habitar em uma terra estranha, servir ao rei da Babilônia e conviver com o povo idólatra. Esta vida não fazia parte dos sonhos do jovem Daniel, mas fazia parte dos planos de Deus para ele. Então, eu disse anteriormente, imagine Daniel aí vendo sua família sendo matada ali por aquele povo da Babilônia, destruída. Como que não ficou o coração dele ali, né? Ele poderia ter indagado a Deus, por que Deus está acontecendo isso, né? Se nós somos um povo teu, povo escolhido, e agora está acontecendo isso conosco. Mas ele continuou firme, guardando o seu caráter e sua fidelidade com Deus. Algo também interessante é que nós entendemos que os planos de Deus não são os nossos planos. Nós possamos querer almejar alguma coisa, nós queremos planejar alguma coisa na nossa vida, mas
temos que entender que quem está acima de nós é Deus Todo-Poderoso e muitas das vezes aquilo que nós queremos não vai dar certo porque não é o plano de Deus. E entender o plano de Deus é aí que está a parte mais difícil. Verdade. É a mesma coisa que um grande pregador fala. Você aceitar o chamado de Deus é você estar em uma rodoviária e entrar em um ônibus sem saber o destino, sem saber o caminho, sem saber para onde vai. E assim é os planos de Deus na nossa vida. Você aceitar, sem saber como vai ser, sem saber como vai começar, mas você aceitar e viver. O interessante de Daniel foi isso, que imagino que o sonho dele é totalmente outro e ele vê a sua família sendo morta, a sua vida sendo mudada e levando para um lugar onde ele não queria ir, mas aceitando os planos de Deus. É uma decisão. Uma decisão. Tudo parte da decisão. A partir do momento que eu decido viver os sonhos de Deus, eu vou ter o que Deus tem para mim. Aquilo que Deus sonha para mim. Mesma coisa de Daniel, quando estava na Babilônia. Os planos de Deus era que ele continuasse sua fidelidade, mas ele poderia mudar esse caminho e escolher viver e comer tudo aquilo que a Babilônia oferecia para ele. E motivos para isso ele teve, né? Teve, muitos. bastante, muitos. Motivos. Já começou aí com a família dele sendo totalmente morta, né? Então, fique essa palavra no seu coração. A única pessoa que pode te tirar do propósito de Deus é você mesmo. Suas escolhas, nem seus amigos de influência podem tirar você. Só você mesmo, as suas escolhas. Então, sempre queira escolher viver nos caminhos do Senhor. É difícil, sim, porque você não vai saber o resultado. Mas tenha certeza e fé que Deus está no controle de todas as coisas. O 2.2 diz assim, decreto de morte. Após o desafio enfrentado durante a preparação dos jovens para ser apresentado ao rei, agora Daniel e seus companheiros enfrentam o decreto do rei, determinando a morte de todos os sábios. O rei Nabucodonosor havia tido um sonho que o deixou perturbado. Isso aqui é uma passagem bem conhecida, onde o rei teve um sonho e chama todos os sábios da província para tentar revelar esse sonho. Mas só que nem o sábio foi capaz de revelar esse sonho. E Daniel, sabendo daquilo, porque o rei ficou bastante furioso e deu um decreto e disse que ia matar todos os sábios. E nisso Daniel e seus amigos estavam inclusos também, junto com esses sábios. E olha a atitude de Daniel e seus amigos. Em vez de ele aceitar aquela realidade, aquela situação, eles se juntaram e foram orar a Deus. A Deus, que seja feita a sua vontade. Se for para nós revelar o sonho do rei, o Senhor nos dará a interpretação. E Deus ouviu a oração de Daniel e respondeu, deu a interpretação do sonho. E por causa da atitude de Daniel, todos os sábios que seriam mortos foram salvos pela atitude de Daniel. Ou seja, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de crise, a nossa atitude ela pode mudar a realidade de muitas pessoas. É que aqui fala assim, que ele pediu misericórdia a Deus, mesmo sendo um homem reto, desde criança a Deus. Mas ele soube reconhecer e ser humilde, né? E se achegar a Deus e pedir misericórdia. Deus teve misericórdia de nós. Ele poderia muito bem falar, não, eu sou um homem reto. Me livre e deixa os outros. Me livre e deixa os outros. Não, mas ele pediu misericórdia e pediu a revelação de Deus. Isso cabe a nós também. Você entender que a tua fidelidade, ela tem o poder de mover as mãos de Deus. A fidelidade é algo que provoca Deus. É algo que chama a atenção de Deus. E a mesma coisa vou trazer isso aqui para os dias de hoje. Nós possamos estar vivendo uma realidade totalmente que nos machuca. A nossa família pode estar, entre aspas, debaixo de uma condenação. Mas você, com a tua fidelidade, você tem o poder de mudar essa realidade. Você tem o poder da escolha de orar a Deus, de entrar na presença de Deus e entrar em uma conexão. Porque a tua fidelidade gera uma intimidade e algo que Deus não rejeita é um crente com o coração quebrantado. Então, as nossas escolhas assertivas podem mudar, salvar e trazer direção para pessoas que estavam totalmente perdidas. É o 2.2. 2.3 fala da inveja. A inveja moveu Caim a cometer o primeiro assassinato nas Escrituras, diante do fato do Senhor ter atentado para seu irmão e a oferta que o mesmo oferecia, enquanto que o Senhor não atentou para si.
A inveja é identificada como obra da carne, aquela tendência moral do homem que não é movida pelo Espírito. Devido à bênção do Senhor estar sobre Daniel, logo ele seria alvo de inveja. Pessoas próximas ao rei irão tramar para que ele seja morto e os deixe livres em seus atos de injustiça. Aqui fala a inveja. Por conta de Daniel ser uma pessoa muito íntegra no seu caráter, na sua fidelidade com Deus, provoca inveja. Às vezes a gente chega num lugar assim, né? Está no serviço e alguém está ali sempre olhando para você, comentando. Causa inveja às outras pessoas porque a sua fidelidade, a sua sinceridade, ser fiel com Deus, causa inveja aos incrédulos. Eles vão ter inveja de você porque vai ver que tudo que você faz vai prosperar, porque você está fiel com Deus. E Deus fala que quem é fiel com Ele prospera em tudo que põe. Onde põe a planta dos teus pés, né? Então, a inveja parte daí. Às vezes a gente reclama, mas está me perseguindo, está me perseguindo. Se você é cristão e está com fidelidade com Deus, já espera isso, porque vão ter muitos que vão se levantar contra a sua vida por conta disso. Eu vou pular aqui para o 3.1, que diz assim: fé em meio aos invejosos. Que já fala um pouco sobre inveja também. A inveja é um sentimento de angústia, ou mesmo de raiva, perante o que o outro tem. A inveja gera o rancor diante de um sonho não realizado de possuir os predicados ou atributos de outro ser. Este sentimento dominava os corações de todos os príncipes, prefeitos, presidentes e governadores da Babilônia, em relação ao pensamento do rei em constituir Daniel sobre todo o reinado. Sabedores que Daniel era possuidor de espírito excelente, estes homens, movidos pela inveja, tramaram uma conspiração para prejudicar Daniel. Eles começaram a observar cada passo de Daniel na esperança de encontrar algo que desonrasse o seu caráter. Mesmo sendo invejado, Daniel seguiu motivado em seus propósitos com Deus. Foi aquilo que você falou. A inveja de outras pessoas pode até por um tempo nos ferir, nos machucar, de nós achar, estou sendo perseguido, aquela pessoa ali não me deixa quieto, ela quer meu fim, mas o que nós temos que manter é o nosso caráter e a nossa conduta. A inveja vai trazer pessoas furiosas para nos atrapalhar, até pessoas acima de nós tentar nos impedir, mas se nós estamos diante de Deus, vamos levantar a cabeça e ir embora, porque nem mesmo a inveja tem poder de nos parar. Verdade, porque o livramento, Deus sempre está nos guardando. Se nós estamos fiéis com a palavra dele, ele nos vai guardar, né? Porque o inimigo sempre vai usar essas pessoas. Primeiro vem a inveja, e ali é onde dá abertura para o inimigo tramar contra a sua vida. Mas Deus dá o livramento, porque ele fala que nos guarda. 3.2. Daniel e sua intimidade com Deus. Daniel mantinha um relacionamento diário com Deus. Os adversários de Daniel não conseguiram encontrar falta alguma nele, porque ele possuía um caráter irretocável. Daniel era um homem sincero e leal em seus princípios, um homem de muita fé, pois cria em Deus acima de tudo e de todos. Só existe uma forma de acusar Daniel, sua devoção a Deus. Então estes homens propõem ao rei Dário que ele edite um decreto, no qual que durante 30 dias ninguém poderia interceder a nenhum Deus, senão ao próprio rei. Ainda nos dias de hoje, muitas leis são decretadas para prejudicar a igreja do Senhor. Mas assim como Daniel, o Senhor está conosco e iremos prevalecer diante dos inimigos do povo de Deus. Aqui fala, Daniel era um homem que tinha muita intimidade. Ele orava 3 vezes ao dia, conversava com o Senhor. Mas mesmo assim, aquilo que eu venho falando, né, que a integridade dele causava inveja. E isso, os homens naquela época procuraram de qualquer forma fazer um decreto que prejudicasse ele. Porque quando o decreto era feito na lei dos Médio-Persa, não podia nem ser revogada pelo rei. Eles conseguiram ali, que era um homem... O rei gostava muito de Daniel, o rei Dário,
Mas mesmo assim, os outros prefeitos ali, os outros governadores, conseguiram enganar o rei e formar esse decreto para jogar ele na cova dos leões. Mas o interessante também é que, quando nós temos intimidade com Deus, a gente não tem tempo de reclamar com aquilo que está acontecendo. O único tempo que nós gastamos é totalmente diante de Deus. Olha que Daniel 6, versículo 10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas de banda de Jerusalém. E 3 vezes nos dias se colocava de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Ou seja, agora ele está diante de um decreto que ele não pode clamar a Deus. Mas quando um crente ele vive uma vida de intimidade com Deus, ele não quer saber de outra coisa. Ele só quer saber de estar ligado com Deus. E mesmo estando diante desse decreto, ele fala: Deus, eu preciso conversar com você. Mesmo que eu venha parar em uma cova dos leões, mas eu vou continuar conversando com você. Eu não vou perder essa intimidade. E é isso que nós temos que alimentar, essa intimidade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, onde muitas pessoas estão se assustando com isso. Muitas pessoas estão perdendo essa intimidade com Deus, se desligando disso, deixando o medo afetar. Porque alguma coisa que pode parar a nossa intimidade com Deus é o medo. E o medo, quando entra dentro de uma pessoa, é difícil tirar. Então, por isso nós temos que alimentar essa intimidade com Deus. E que revela mais também outra coisa muito importante, é a gratidão de Daniel. Ele sempre grato a Deus. Você vê as coisas que ele passa. Você imagina aí você dentro de uma cova junto com leões. A gente tem medo de uma barata. Sai correndo a léguas com medo de uma barata. Imagina você de cara com um leão ali. E fala assim, ó, se você orar a Deus, vamos te jogar lá junto com os leões. Mas Daniel não. Ele nem na Bíblia mostra momento algum ele reclamando com Deus pelas lutas que ele vem passando, pelas tempestades que ele passa. Vamos até ser profeta para as pessoas que estão assistindo e dizer que a intimidade com Deus ainda ela tem o poder de acalmar muitos leões em nossas vidas, muitas tempestades. Então nós temos que entender que, mesmo a gente sendo íntimo com Deus, como é que nós temos a mania de reclamar. Todo mundo reclama. Ah, Deus, eu estou todo dia te adorando e eu estou passando por isso. Ah, eu estou em crise, a minha família está por isso. O ser humano já tem tendência, né? Esbarrei ali o dedão na pedra. Ah, não vou para a igreja hoje porque machuquei a unha. Entendeu? Nós gastamos o tempo que nós temos para, em vez de agradecer, de reclamar. Eu gosto muito da história de Jonas, porque quando ele é engolido pelo peixe, no capítulo número 2, no começo ele começa a reclamar do lugar onde ele está. Mas depois, a partir do versículo número 6 para o 7, a Bíblia diz que ele faz uma oração de agradecimento a Deus. Ele está no pior lugar, dentro do ventre de um peixe. Diz a Bíblia que ele começa a agradecer a Deus. Ou seja, nós temos que gastar tempo. Nós temos que gastar a nossa vida agradecendo a Deus constantemente. Porque só nós estamos aqui, porque a gente já tem que ser grato de estar aqui, porque o sangue foi derramado, nós fomos lavados, nós éramos condenados. Mas Paulo e Silas também, né? Estavam na prisão. Tinha todo motivo para reclamar: Deus, servi, fiz a obra, eu parei aqui, mas não. Vamos louvar e agradecer a Deus. Qual é o leão que está te impedindo de agradecer, de ser grato? Recebe isso aí, viu, Tiago? Essa foi para você, viu, Tiago? Principalmente de vir para a casa do Senhor. Porque, assim, você tem uma ferida. Se você não trata ela com remédio, a tendência dela é piorar, só ir abrindo e abrindo. Imagine sua alma, está com a ferida. O remédio para ela é o quê? É vir cultuar, é adorar a Deus. Presença. Se você não trata ela, não está vindo ali dando a dosagem do culto todo dia, vindo para o culto, adorar a Deus, dar a adoração que é dada a Deus, como é que essa ferida vai se fechar? Aí você começa com uma adversidade, dá alguma coisa errada antes de vir para o culto, aí você não vem para o culto. Ali já vai ficar uma brecha para poder a ferida começar a se abrir.
Aí na próximo culto acontece outra coisa de novo, você não vem de novo, vai aumentando a ferida. Então, o que eu falo para você essa noite é o seguinte: não deixe essa ferida abrir. Vamos tratar ela. A palavra de Deus é a adoração a Deus, é a intimidade com Deus, a fidelidade com Deus. Vai fazer você fechar essas feridas da alma, que está te atrapalhando de adorar, de se achegar a Deus. Tem um louvor que diz, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Tem um fogo cerrado dentro do meu peito que não me dá descanso. Ou seja, nós temos que se entregar mesmo. Nós temos que se desgastar mesmo. Nós olhamos para a vida de Daniel e nós vemos um homem se gastando, se entregando totalmente na presença de Deus. Não importa o ambiente onde ele estava, porque nós achamos muito essa desculpa. É o ambiente onde eu estou. O ambiente não muda você, mas você tem o poder de mudar o ambiente através da presença de Deus. Então nós temos que se desgastar sim na presença de Deus. Nós temos que gastar tempo lendo isso aqui. Nós temos que gastar tempo louvando a Deus, orando, para cada vez mais essa ferida que você falou não ter espaço para ela crescer. Mas a lacuna que há dentro de nós, cada vez mais se preencher do Espírito Santo. Aí nós não temos tempo para reclamar, só agradecer. Temos só que ser grato a Deus por tudo que Ele já tem nos dado, né? Verdade. Meu ponto 3, hein? 3.3? Isso. Companhia divina na hora da crise. Por causa da sua devoção a Deus, Daniel foi acusado de alta traição ao rei. Mesmo após o decreto real dizendo que só poderia fazer petição ao rei Dário, e caso fosse achado em falta, seria lançado na cova dos leões. Ainda assim, Daniel não abriu mão de orar a Deus. Ao perceber a injustiça de seu decreto, o rei Dário ficou impossibilitado de ajudar Daniel neste momento. Haja vista que no Império Medo-Persa, quando a lei era aprovada, nem mesmo o rei poderia revogá-la. Então o rei autoriza que Daniel seja lançado na cova dos leões. Enquanto os invejosos comemoravam o resultado da sua trama, o rei perde o sono por reconhecer a perversidade da lei que o fizeram assinar. Pela manhã bem cedo, o rei grita por Daniel, que responde prontamente que Deus havia achado nele inocência e que por isso havia enviado o seu anjo para fechar a boca dos leões. Esta experiência vivida por Daniel tipifica as crises que atravessamos nesta vida, verdadeiras covas a fim de nos parar. Contudo, em Deus aprendemos como sobreviver às crises da caminhada cristã. É forte, né? Confiar em Deus. Somente isso. A sua fidelidade com Deus, sua intimidade com Deus, ela pode te levar em lugares a qual nem mesmo você queria estar. Mas isso gera confiança e fé em Deus. E é isso que nós temos passado. Estamos vivendo em tempos de crise, sim, onde o medo tem assustado tantas pessoas. Mas nós estamos aqui porque nós estamos com a fidelidade no Senhor e intimidade nele. E isso nos gerou confiança nele. E após a tempestade passar, vem a abundância, né? Porque nós temos que estar com a visão no depois da tempestade, não antes. E quando nós estamos com a vida de intimidade com Deus, até mesmo aquilo que vem para nos amaldiçoar acaba se tornando bênção. Isso. Porque esses homens achou que iria prejudicar Daniel, mas foi ao contrário. Porque igual quando Balaão foi amaldiçoar Israel, ele desce e fala, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Então Deus já nos abençoou, ninguém pode nos amaldiçoar. Então a lição é que nós aprendemos a confiar em Deus. Mesmo em tempos difíceis, nós temos que manter a nossa fidelidade diante do Todo-Poderoso. Tem um louvor bem conhecido, que fala exatamente sobre essa aula, sobre fidelidade. Vou só louvar um trechinho aqui para nós. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas o fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta.
Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende. Lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar. Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu para vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Aleluias. Tua vitória tem sabor de mel. Diante da tua fidelidade, a tua vitória vai ter sabor de mel. Aleluia. Somente aprender a confiar em Deus e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos estar fazendo uma oração final e agradecendo a Deus por essa palavra. Deus, sim, Deus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Que esta palavra, Pai, venha ficar cravada em nossos corações. Que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes. Porque confiar no Senhor quando tudo está fácil é maravilha. Mas difícil é confiar e acreditar quando tudo está dando errado. Mas é nesses momentos de crise que nós queremos e ter a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Então, em nome de Jesus, crava essas palavras em nossos corações. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus.